Muito boa noite, muito boa noite. Seja bem-vindo a você que está assistindo a gravação dessa aula de hoje. Seja bem-vindo a você que está entrando aqui comigo para assistir ao vivo nesse momento. Eu sou o Thiago, ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. E o tema dessa aula de hoje é como a ciência ajuda no desenvolvimento dos bebês. Por que eu escolhi esse tema para hoje? Porque eu respondo caixa de perguntas, respondo comentários no nosso perfil ali no Instagram de casos onde a pessoa fala assim, mas Thiago, por que assim, conheço um bebê que não fez nada disso que você está falando e ele se desenvolveu normalmente. Então, quando eu vou lá e falo dos malefícios do andador, aí vai lá uma mãe e aparece lá, claro, eu sei que é minoria, mas ainda aparece que nem deveria aparecer, falando, mas o filho da minha amiga, o meu e o de não sei quem usou andador e não teve problema nenhum. Aí eu vou lá e falo sobre outro assunto. Ah, mas o meu também não fez nada disso que você está falando e deu tudo certo. Então, resolvi fazer uma aula hoje só para falar sobre como a ciência funciona. Porque o que eu trago aqui no Instagram apesar de ter a minha opinião em alguns assuntos, 90% do que eu trago aqui não é invenção minha. É o que a ciência diz e eu transcrevo aqui para vocês de uma forma mais acessível, porque ir lá, ficar lendo artigos científicos, muitos nem estão em português, tem uma literatura muito técnica, né, estatística, bioestatística ali para ficar olhando, porcentagem de bebês que deu certo a situação, bebês que não deu certo, pode ser muito complicado, meio chato, então a gente pega o que aconteceu, que foi visto de novidade, o que mudou, o que não mudou, e tento trazer aqui de uma forma simplificada. Mas como é que a ciência funciona? A ciência funciona por média. Então você que vem me falar que com o seu não aconteceu, quando eu falo sobre os malefícios do andador, é porque já foi estudado cientificamente um grande número de bebês e comparado os que usaram andador com os que não usaram andador. E aí, na média, viram que os bebês que não usaram o andador tinham uma postura melhor, um desenvolvimento melhor, um andar melhor depois. Em média. Mas aí você pode me falar, mas o meu usou e não teve nada disso. Então é mentira. Já ouvi até essa palavra, eu já ouvi ali. Mentira o que você está falando. Né? Os 2 primeiros filhos usaram andador e não tiveram problema nenhum. Então assim, gente, é uma média. É uma média. Né? Vai ter bebês que vão estar fora dessa média. Eu, lá em 1986, usei andador por desconhecimento, obviamente, era menos divulgado, né? Essas coisas, talvez, acho que na época nem se sabia sobre isso. E usei andador. Tive problemas com relação a isso? Não, também. Mas, em média, foi visto na ciência que bebês que usavam andador tinham problemas posturais depois, mais tarde. Tinham problemas no equilíbrio para andar, tinham problemas na sola, na planta do pé, na formação dos arcos plantares. Uma série de coisas foi visto. Né? Assim como o engatinhar, que eu já falei aqui várias vezes, os benefícios do engatinhar. Né? Por que essa preocupação de incentivar o engatinhar, por mais que ele não seja um marco obrigatório, que pode acontecer de pular. E tem bebês que você faz de tudo e mesmo assim eles pulam. Mas tem bebês que acontece de o ambiente não estar preparado e é pulado, engatinhar sem ter necessidade de ser pulado. E se perde esses benefícios de que foi estudado pela ciência. Então, é importante a gente entender, antes de pensar nesse formato de mas com o meu não aconteceu nada, que tudo que é falado aqui nesse perfil é em cima do que a ciência estudou. E por que a ciência faz isso? Para mudar políticas públicas, por exemplo. Né? Então, quando o bebê nasce, ele é acompanhado pelo pediatra.
mas ele não é acompanhado por um fisioterapeuta. Então, esses dias eu estava lendo um artigo, um estudo que foi feito com 91 bebês acompanhando o desenvolvimento motor deles de 0 a 6 meses. E aí esse artigo ele viu que foi acompanhando de 0 a 6 meses esse bebê e viu como o ambiente influencia. Ele nasceu sem disfunções neurológicas, sem síndromes genéticas, um bebê típico ali nasceu. Mas o desenvolvimento motor dele, em média ali, teve uma porcentagem alta de bebês que foi, em função do ambiente não ser favorável para o desenvolvimento, com as avaliações de 3 meses, com as avaliações de 6 meses, ele estava com um desenvolvimento motor atípico, um desenvolvimento motor relacionado a atraso motor. Eu tenho até aqui os dados aqui, deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho, desse artigo. Foram 90 e... Quantos bebês foram vistos? 91 bebês. 91 bebês de 0 a 6 meses. Olha só, resultados. De 0 a 3 meses, dos bebês de 0 a 3 meses de idade, 11,76% estavam com desenvolvimento motor atípico. 23,62% com risco para atraso motor. E 64,7% com desenvolvimento motor típico. Isso fazendo a primeira avaliação, que é com 3 meses de idade. Os de 0 a 3 meses, até 3 meses de idade. Né? Então, desses que não atingiram o desenvolvimento motor típico, no segundo trimestre da vida, 40% pertencem ao grupo de prematuros. Então, a partir dessa pesquisa, desse tipo de pesquisa, a gente consegue ver por onde se mexer. Prematuros, espera aí, o que acontece com os prematuros? Por que 40% são prematuros desses que não alcançaram? E aí surge aquelas situações que, em 1986, lá, quando o Thiago era um bebezinho, não se sabia de idade corrigida. Hoje a gente acompanha o desenvolvimento motor de um prematuro com idade corrigida. Né? Então, o que é a idade corrigida? É um cálculo que a gente faz que o bebê que nasceu prematuro, ou seja, abaixo de 37 semanas, a gente não acompanha até os 2 anos de idade o desenvolvimento motor dele pela idade que ele nasceu, a idade cronológica. A gente tem que fazer um cálculo. Então, se o bebê nasceu de 32 semanas, ou seja, prematuro, a gente pega o número 40, que é o ideal de semanas que um bebê deveria nascer, né, que se espera que ele nasça, pega o número 40 e diminui de 32. Então, eu tenho 8 semanas. 8 semanas são mais ou menos 2 meses. Então, eu sempre vou calcular para trás. O meu bebê está com 6 meses, mas com idade corrigida de 4. Imagina você lá com 6 meses, já colocando o bebê para tentar sentar. Meu Deus, ele não está sentando e tudo mais. Mas ele está, na verdade, com 4 meses de idade corrigida. Então, é aí que a ciência nos ajuda, né? Também a entender melhor o processo, saber como lidar, saber como estimular no momento correto ou não. Então, é importante a gente saber como funcionam essas coisas para não acabar tendo esse pensamento que ainda acontece, que ainda eu respondo no Instagram aqui, no YouTube, que é esse pensamento de comeu mentira isso, comeu não aconteceu nada disso. Então, cada vez que eu vou falar sobre a importância do tummy time, aparece isso. Não fui eu que inventei o tummy time. Né? Não fui eu que inventei isso. Quando eu trago o tummy time aqui, a importância de se colocar de barriga para baixo, a importância de se incentivar desde logo que sai da maternidade, às vezes ali eu não estou sendo o carrasco dos bebês, eu estou trazendo uma informação que vem da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Americana de Pediatria. Não veio da minha cabeça. Então, por que foi visto que era importante o tummy time? Já contei essa história aqui antes. Lá na década de 90, muitos bebês morriam pela questão da síndrome da morte súbita. Né? Dormia de barriga para baixo, entrava num sono profundo de barriga para baixo, não tinha força ainda para se desvirar,
e por sufocamento acabavam morrendo. Síndrome da morte súbita. Muitos casos assim. Então começou uma campanha forte na década de 90 que foi importante de bebês ficarem de barriga para cima para não ter a síndrome da morte súbita. Só que aí, beleza, depois da campanha realmente começaram a ter diminuição de casos. As pesquisas entrou para ir lá avaliar e ver que a porcentagem de bebês que morriam da síndrome da morte súbita começaram a diminuir com essa campanha que foi feita, essa política pública que foi feita. Até na campanha era engraçado que tinha lá o bebê com roupinha e tinha a seta estilado para cima, para indicar que nem caixa, né, que vai mandar por encomenda. E aí eles viram que a maior porcentagem, a porcentagem de bebês que morriam de síndrome de morte súbita começaram a diminuir só pela campanha, só pela política pública de se colocar o bebê de barriga para cima. Beleza, fechou. Só que aconteceu o contrário. Quais são os problemas também de ficar de barriga para cima o tempo inteiro? Plagiocefalia, achatamento do crânio aqui atrás, fora os atrasos no desenvolvimento motor, porque o bebê não tem do ambiente a proposta de fortalecer a musculatura que ele vai precisar usar agora nos próximos passos dali para frente, nos próximos marcos motores. Né? Então, aí veio a importância do tummy time e em alguns momentos do dia ser colocado de barriga para baixo. E aí entra uma série de situações que a gente já conversou várias vezes aqui, também o medo de colocar de barriga para baixo. Ai meu Deus, tão novinho, colocar de barriga para baixo. Então tem técnicas para isso, tem estratégias quando é bem novinho, quando está lá dentro do primeiro mês. Tem umas técnicas de introdução ao tummy time para depois ser realmente um tummy time completo. Então, tudo isso é estudado na ciência. Aí você vai dizer assim, mas o meu bebê, já vi também, por incrível que pareça, eu vi agora, semana passada ou na outra, não lembro, nos comentários lá aqui do Instagram. É mentira! Tenho 2 filhos e eles nunca fiz essas coisas de colocar de barriga para baixo, eles são super ativos. Gente, é uma média. A ciência viu que a média dos bebês que crescem nos primeiros meses só de barriga para cima tem uma tendência mais forte a ter plagiocefalia, a ter atrasos no desenvolvimento motor. É uma média. É uma média. Então, muito cuidado com essa questão de olhar muito por um ser único. Só o seu ou do vizinho, né? Então é um número grande de bebês que a gente olha para avaliar sobre isso. É outra questão que a gente vê, que é do engatinhar também, né? Quem estava no aulão que eu fiz pelo YouTube na quinta-feira passada, dei uma aula lá sobre o engatinhar. Toda uma aula completa do engatinhar, os benefícios do engatinhar, né? Claro que vai ter gente que vai dizer, mas o meu bebê não engatinhou e está tudo bem com ele. Está tudo bem. É um bebê fora da média. Mas a média que a gente vê é que tem umas dificuldades que vêm depois. Vem lá depois que às vezes a gente não faz nem conexão. Que é, por exemplo, lá o que eu falei lá no aulão sobre a escrita. A ciência foi lá, estudou e viu que tem uma relação da escrita com o engatinhar. Quando a criança está lá na fase de alfabetização, com 5, com 6, com 7 anos de idade, ela tem uma facilidade na pega do lápis se ela viveu a experiência do engatinhar no chão. Então a ciência viu que em média tem. Mas o seu não engatinhou e lá chegou lá e escreveu bem? Beleza, o seu está fora da média. Então a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho a ciência nesse sentido. E aí, assim, como ficar lendo artigo é muito técnico, é muito número e tudo mais. Quer ver um exemplo de uma coisa bem acessível que tem pra gente ver? Tem um seriado do Netflix que eu gosto bastante, que é Bebês em Foco. Então, cada capítulo desse seriado é individual. Ele mostra um item, assim. Então, tem um capítulo que fala só sobre o engatinhar, por exemplo. Uma pesquisa que uma cientista francesa lá fez sobre o engatinhar. Tem outro capítulo que mostra só sobre a introdução alimentar. E assim vai indo. Cada capítulo fala sobre alguma coisa. Tem outro capítulo que é só sobre a visão do bebê.
ou sobre o crescimento do bebê, de altura, de peso. Então, cada capítulo é uma coisa, só que ele mostra de um jeito bacana, que mostra como a ciência vai trabalhando para descobrir se aquela intuição do cientista é verdadeira ou não. Né? Como a pesquisa ali funciona para ver assim, não, nós temos uma dúvida sobre engatinhar, se é assim ou se é assado. E aí vai lá, faz a pesquisa, testa 90, vou chutar aqui o número, 90 bebês, que nem esse artigo que eu falei antes aqui, testa lá 90 bebês, e aí dos 90 bebês viram que 60% melhoraram tal coisa porque engatinharam. Então é assim que a ciência vai ajudando, e assim a gente vai podendo produzir políticas públicas para melhorar mais. Então fiquem à vontade, viu, para perguntar o que vocês quiserem perguntar. Se tem dúvidas sobre os seus bebês também, fiquem à vontade. Hoje está bem livre aqui para perguntar tudo. Estou acompanhando aqui o chatzinho aberto. Mas basicamente, lá nesse Bebês em Foco é de uma forma muito mais acessível. É um seriado, a gente vai assistindo. É mais fácil do que ir lá no procurar os artigos, e que nem eu acabo fazendo, e às vezes tem que traduzir para o português e tudo mais. Mas, enfim, acho que o que eu mais queria trazer hoje é essa ideia assim, de vamos olhar o todo e não só um ser único. Né? Vamos olhar a média. O que a média diz? A média diz isso. Então, andador, por exemplo, países desenvolvidos que estão com a ciência mais avançada, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Canadá, já conseguiram, através de pesquisas, mostrar para o governo do país que tem que ser proibido a produção e a venda de andadores no país. Eles conseguiram fazer isso porque foram lá com a pesquisa e mostraram lá a pesquisa para o governo. Olha só, governo, a gente pesquisou um número grande de bebês e viu os malefícios que esse produto pode trazer. Vamos votar na Câmara aí, vamos proibir esse tipo de produto dentro do nosso território nacional. E aí eles conseguiram proibir. O Canadá, então, lá, que é muito avançado há muito tempo, está proibido. E ainda eu posto um material sobre o malefício do andador aqui, que não é da minha cabeça, é vindo dessas pesquisas, e aí vou lá e escuto lá, mentira, nada a ver, o meu usou andador e não teve problema nenhum, coisa boa um andador para poder se movimentar à vontade em casa, nada a ver isso que você está falando. Então você tem que brigar com uma série de cientistas que estão vendo o melhor para o seu bebê. Né, para o seu bebê, não é para eles, é para os próximos bebês aí. Por quê? Porque a partir dessas pesquisas a gente consegue ver também e consegue diminuir gastos do Estado mais tarde com esse bebê que vai crescer e vai ter algumas dificuldades em algumas questões. E aí quando tiver as dificuldades, quando tiver os atrasos, às vezes uns até que você nem vai conectar com essas questões ali da base, que é o bebê, você vai lá, vai procurar onde? Vai procurar ajuda no sistema de saúde. E o sistema de saúde vai gastar com uma coisa que não precisaria ser gasta, se isso fosse trabalhado lá na primeiríssima infância, como a gente está tentando fazer aqui. Né? Então tudo isso envolve lá na frente você ir lá. Né? Então, sabe, quando a gente tem uma boa evolução no desenvolvimento motor ali na primeiríssima infância, quando sai de um sentar bacana, com uma postura bacana, para o engatinhar legal, com uma experiência motora bacana, para um andar com equilíbrio, com uma postura em pé, na vertical bacana, isso vai influenciar em como vai ser a postura desse bebê, criança, adolescente, adulto, a postura da coluna, lá na frente. Então lá na frente você vai ter um desvio de coluna, um incômodo lá nela, uma lombalgia, e aí você vai ver que lá no início esse processo de entendimento, de consciência corporal não foi trabalhado, andou no andador, na hora que era para estar engatinhando no chão e equilibrando essas forças no engatinhar e ganhando essa consciência corporal, espacial que o engatinhar dá,
o bebê estava lá em cima do andador, andando na ponta dos pés, super rápido de um lado para o outro, sem consciência nenhuma de velocidade, de frear, de antecipar, de acelerar. E aí lá na frente tem uma postura pior em pé, não desenvolveu os arcos plantares na sola do pé. Uma série de coisas vai acontecendo, em média. E aí você vai lá no médico, olha só, tá com esse problema aqui do pé, do tornozelo, do quadril, do joelho, da coluna. Vamos gastar para resolver para tentar amenizar ou resolver essa situação. Mas não precisa chegar nessa situação, né? Essa história de achar que é só o meu bebê não fez nada disso, é que nem eu faço relação que nem aquela história assim que nada a ver com bebês, mas que falam assim, o meu tio fumou a vida inteira e nem teve câncer de pulmão. É a mesma história, falar desse jeito, né? Então a ciência já foi lá, avaliou um grande número de pessoas e viu que quem fuma tem uma tendência, uma porcentagem de chance muito maior de chegar lá em algum momento da vida e desenvolver câncer de pulmão. Mas o seu tio aconteceu isso e não teve câncer? Seu tio está fora da média. Né? Dá graças a Deus e comemora que está fora da média. Mas a média populacional que foi investigada viu que tem, e por isso se faz políticas públicas que nem hoje lá, que, claro, não é o ideal, mas está lá. Antigamente não tinha na carteira de cigarro lá aquelas imagens atrás horríveis. É uma forma do governo tentar, né, através do que a ciência mostrou para ele, mudar uma política ali para tentar amenizar, diminuir o número de pessoas usando o dinheiro do Estado depois na verdade, porque depois tem câncer de pulmão, vai lá no hospital e o Estado, né, nós pagando os nossos impostos, vamos lá tentar consertar essa questão aí com a pessoa que está com o câncer. Mas aí se você estuda, vê isso, cria políticas públicas que fazem diminuição da venda do produto que causa o mal, você chega lá com um número menor de pessoas numa idade adulta, idosa, sem precisar desse recurso e sobra mais dinheiro para o Estado. Mais ou menos assim que funciona que a ciência ajuda, né? Então eu falei aqui da questão do tummy time, como é que funcionava, do andador, que são os mais, trouxe pelo menos os mais, isso tem em todos os lados, né? Então, do andador, do engatinhar, a questão da introdução alimentar. Né? Quantas crianças acabam rejeitando alguns alimentos, e aí os cientistas agora há pouco tempo descobriram que crianças que não têm nos primeiros meses não é proporcionado no ambiente do bebê ele tocar em texturas diferentes. Ele não toca em texturas diferentes nesses primeiros meses. Depois, na introdução alimentar, ele pode ter, vou a grosso modo falar aqui, um certo nojinho de alguns alimentos. Porque aqui na palma da mão do bebê tem uma série de sensores, tem muito mais sensores do que em outras partes do corpo. Então esses sensores eles levam muita informação para o cérebro e voltam para o corpo. Então esse bebê que tem uma experiência sensorial na palma da mão, ele tocou num tipo de textura, tocou em outro, conheceu o frio, conheceu o gelado, conheceu o calor, conheceu o espinhoso, conheceu os pelinhos. Então ele, quando chega na introdução alimentar com 6, 7 meses, ele também vai ter uma rejeição menor dessa variabilidade de alimentos. Isso é uma pesquisa. Pode acontecer do seu bebê passar por todas as texturas e tudo mais e chegar lá e também ter uma dificuldade na introdução alimentar? Pode acontecer, mas ele está fora da média. A pesquisa mostrou a média. E a média, fazer essa mãozinha passar por diversas experiências diferentes ali, facilita depois a introdução alimentar, facilita a menor rejeição de alimentos que vão passar por ele. De segurar o alimento na mão lá, de tocar nele, frutas diferentes, né? Então, e aí às vezes a gente sem perceber vai lá e não pensa sobre isso nos primeiros meses. E o bebê fica às vezes com medo de que se suje, porque também a fase oral está entrando, vai levar a mão à boca várias vezes, vai tocar nas coisas, vai levar à boca,
né? Claro que tem que ficar sempre em observação, cuidando, se não vai colocar nada na boca que pode gerar engasgo. Mas outras coisas também eu vejo que muitas pessoas não deixam tocar. Não deixa tocar numa grama, no chão, para ver como é que é. O bebê está super curioso para ver uma grama, né? E aí não toca, porque pode ser que tenha bichinho ali na grama. Mas tem coisas que dá para a gente manejar e mudar isso. E mudar isso para o bebê ter as condições de ter uma experiência melhor depois na frente lá. E tudo isso é a ciência que vai lá e nos mostra qual o caminho, o que fazer. Então, assim, esse perfil é baseado em ciência. O que eu trago aqui é o que a ciência está dizendo. Não são coisas da minha cabeça, é o que a ciência está dizendo. E quem quiser dizer que é mentira, quem quiser dizer que é bobagem, que o seu não tem nada disso, é porque está olhando só um ser único, o seu, do vizinho e tudo mais, não está pensando no todo. Né? E aqui a gente pensa no todo, no que acontece com a maioria. Tá certo? Acho que hoje não teve dúvidas, né? Ficou todo mundo só assistindo numa boa, quietinhas. Mas basicamente era essa a ideia que eu queria trazer hoje. Não deixem de assistir lá o Bebês em Foco no Netflix. É bem legal esse seriado, tem bastante informação ali bacana. E assim, uma coisa que é importante falar é que as coisas mudam com o tempo. Isso é outra coisa que eu vejo bastante. Então, se há 15 anos atrás, que nem eu vejo aqui, se há 15 anos atrás o mesmo pediatra ele fazia a coisa de um jeito e hoje ele faz de outro, é porque a ciência trouxe novas coisas e ele foi se modernizando. Então, acontece muito de vó falar assim, não, eu criei 2 filhos, 3 netos, nunca fiz nada disso e vocês estão aí de pé. Então, tem coisas novas que surgiram que são para o benefício do bebê e não para atrapalhar, só para ajudar. Mas aí eu sei porque as pessoas fazem isso, porque o vovô e a vovó fazem isso, porque mexe com uma questão interior deles, né? Eu não fiz isso, então isso eu admiti que eu fiz errado. Mas não tem nada disso. É que na época não se sabia. Agora se sabe e vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Que nem quando a minha filha nasceu. A minha filha nasceu e no hospital me perguntaram. Há 2 anos e meio atrás. E aí no hospital me perguntaram. Olha só, a ciência já viu, Tiago, que quando o bebê nasce, ele nasce com essa camada de gordurinha que vem lá do útero da mãe. E a gente viu que deixar nas primeiras 24 horas ele com essa camada de gordurinha protege ele desse primeiro impacto com o ambiente externo. Proteção de temperatura, de ambiente, tudo mais. Só que assim, como isso é uma questão nova que a ciência está vendo isso agora e descobriu isso agora, e isso pode ser um pouco impactante no primeiro momento para os pais, porque gostam de ver já o seu bebezinho cheiroso, de banho tomado, bonitinho, com cabelinho penteadinho para o lado, né? A gente deixa em opcional para vocês. Vocês querem que a gente faça como a ciência está falando agora, ou vocês preferem que a gente dê o banho e entregue para vocês ela cheirosinha e tudo mais? Na hora eu ouvi assim, não faz o que a ciência descobriu. Isso é melhor para ela, é melhor para a Júlia? Pode deixar ela com essa camada de gordurinha. Pode ser um pouco incomodativo, o cheiro às vezes é um pouco mais forte, tal, não tem problema, vamos fazer o que é melhor para ela. Vocês têm que deixar opcional? Tem que deixar opcional porque tem pais aqui, tem mães que chegam aqui e não querem essa situação aí, não dão bola para isso, querem ver cheirosinho. Então a gente deixa, mas a tendência com os anos é isso aí saindo fora e a gente sempre deixar a camadinha de gordura. Beleza. Isso é ciência, gente. E a gente tem que aproveitar. Há 5 anos atrás sabia disso? Não sabia. Mas agora se sabe, então por que nós não vamos aproveitar? Pelo bem do nosso bebê, da nossa bebê. Então a gente tem que estar com a cabeça aberta para olhar ela com bons olhos, né? Não com um olhar muito individualista. Tá bem? Então, não teve dúvidas hoje. Eu vou deixar para quem chegou no meio, quem chegou depois, eu vou deixar disponível essa aula na íntegra ali no Instagram, assim que eu encerrar aqui.
E qualquer dúvida que aparecer, qualquer dúvida que tiver, só também colocar nos comentários lá ou me mandar um direct que a gente responde, tá certo? Então tá, um bom restinho de semana, hoje é quinta-noite, um bom restinho de semana para vocês. Até a segunda-feira às 9, então sempre lembrando, né? Lives segunda às 9 da manhã e quinta às 20 horas, às 8 da noite. É sempre assim, não muda nunca. Se um dia mudar, eu vou avisar, mas desde que a gente começou, é assim que funciona. Então já botem na agenda de vocês, sempre tem um assunto novo, sempre tem um tema novo para a gente conversar, debater e conversar. Tá bem? E tirar as dúvidas para não ficar com dúvidas com relação a isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu sempre gosto quando vocês comparecem e porque eu sei que tem mais bebês que vão aproveitar da ciência, desse conhecimento e tudo mais, tá bom? Obrigado, bom restinho de semana, bom final de semana para vocês e nos vemos segunda-feira às 9 da manhã. Até a próxima. Tchau!